Então, dando continuidade, pessoal, à análise dos princípios, né, que regem o Brasil nas suas relações com outros países, nas suas relações internacionais, portanto, o inciso 7, não, 7 já falamos, né? O inciso 8 do artigo 4º, ele menciona outro princípio que é base, que vai orientar o Estado brasileiro nas suas relações com estados estrangeiros, que é o princípio do repúdio ao terrorismo e ao racismo, tá? O que significa este princípio, né? Significa a total rejeição do Estado brasileiro a estas formas de tratamento desumano, né? Na verdade, significa a rejeição pelo Estado brasileiro a estas formas de atuação, por entender que o racismo e o terrorismo, eles são maneiras desumanas de tratamento às pessoas, tá? O terrorismo nada mais é do que um modo covarde de agressão a inocentes, né? E o racismo nada mais é do que aquela forma de discriminação que acredita na existência de raças superiores e inferiores no seio dos estados, né? Entre o povo que compõe os estados, tá? Então, ao prever o repúdio ao terrorismo e ao racismo, ou seja, a esses modos desumanos de tratamento, o Estado brasileiro deixa claro, portanto, que não aceita e irá repudiar por completo essas duas formas de atuação política, essas formas de ação política, né, por parte de alguns estados estrangeiros, tá? Então, nas nossas relações, nós não aceitamos práticas racistas ou terroristas, e também nas relações com estados estrangeiros, do mesmo modo, não iremos aceitar, iremos repudiar estas formas desumanas, caso elas venham a ser empregadas por estados estrangeiros, tá? Então, o Brasil deixa claro aqui, mais uma vez, o seu compromisso, a não aceitação, o repúdio a formas de tratamento que ofendam a pessoa humana, que ofendam a dignidade dos seres humanos, ok? Sobre este princípio, trazemos aqui uma lição doutrinária para ilustrar o que estamos falando, e é o mesmo José Carlos Souza e Silva, né, do seu livro, que extraímos aqui esse pequeno recorte de doutrina. Diz o autor: não são aceitáveis, e assim o Brasil apresenta ao mundo a sua posição em respeito a todas as pessoas, tratando-as igualmente e pretendendo que os demais países deste mesmo modo procedam, ou seja, exigindo que os demais países do mesmo modo respeitem os direitos da pessoa humana, respeitem as pessoas com um tratamento humano, né, digno de um ser humano, repudiando então essas formas desumanas de atuação, essas formas racistas ou terroristas, né, que podem ser perpetradas por estados estrangeiros, ok? E outro inciso encartado aqui no artigo 4º é o inciso 9, que traz um outro valor, que traz um outro princípio que orienta o Estado brasileiro nas suas relações internacionais, que é o princípio da cooperação dos povos para o progresso da humanidade, tá? Os próprios termos empregados aqui na definição, né, no próprio nome desse princípio, já nos traz ali o que ele significa, já nos traz uma noção do seu significado, né? Quando falamos de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, significa que o Estado brasileiro ele tem a missão, né, internacional de contribuir junto aos demais países, junto a outros estados estrangeiros, para que a humanidade possa progredir como um todo. Tá? Então não se busca aqui apenas o progresso do Estado brasileiro. O Brasil ele se coloca à disposição para cooperar, para contribuir, para ajudar, para que toda a humanidade possa se progredir, né? Possa haver um progresso. Tá? E aí o progresso está ligado àquela noção de desenvolvimento em todos os aspectos, tá, pessoal? Da maneira mais ampla possível é que falamos de progresso da humanidade, ok? Segundo nos fala o José Carlos Souza e Silva com relação a esse princípio, o progresso não deve ser um privilégio de poucos, né, de poucos estados aí no plano internacional, mas deve se constituir uma concretização em favor de todos.
entre os quais estejam beneficiados estados ricos, né, países ricos e países pobres, sem nenhuma discriminação. Assim, é possível falar em progresso da humanidade, tá? Então, para que a humanidade possa progredir como um todo, né, não devem haver privilégios restritos a poucos, né? Todos devem ser tratados, devem ser beneficiados com igualdade, né? Sem qualquer forma de discriminação. Desse modo, né, com essa cooperação mútua de todos os estados, é que a humanidade poderá evoluir, né? A humanidade poderá progredir, ok? E um outro princípio, né, pessoal? Então a explicação desses princípios, ela não traz grandes delongas aí, grandes comentários, né, pessoal? Por isso que a gente fala de maneira breve, a gente conceitua, define, explica o que ele significa, né? E já vamos aí avançando para os demais princípios encartados, para os demais valores, né? Trazendo o significado de todos eles que estão encartados no artigo 4º da Constituição Federal. O princípio previsto e o último princípio previsto nos incisos, né? Porque depois a gente traz um outro princípio previsto no parágrafo único do artigo 4º, né? Mas o princípio previsto então no inciso 10 do artigo 4º é o princípio da concessão de asilo político, tá? O que seria o asilo político, pessoal? Asilo político nada mais é do que refugiar um perseguido político, ou melhor, uma pessoa que esteja passando por uma perseguição no seu estado de origem. Uma perseguição por conta de crimes políticos, ou chamados crimes de opinião. O que significa? Significa divergência política, né? Que a parte ela não pode divergir da corrente, da orientação política dos governantes do seu estado. E quando ela tem uma opinião política contrária à das autoridades do estado, ela acaba sofrendo uma perseguição. Ela acaba sendo perseguida, incriminada e condenada pela prática de um crime de opinião, pelo simples fato de não concordar com a corrente política, com a condução política do estado. Tá? Então, o Brasil ele não admite a prática desses chamados crimes de opinião. E ele oferece para esses estrangeiros que estão sendo perseguidos em seu país por questões de divergência política, né, por dissidência de opinião política, o Brasil ele concede um asilo a essas pessoas. O Brasil ele irá então refugiar, ele irá receber esses perseguidos políticos, asilando eles aqui no nosso território ou na sede do nosso serviço diplomático junto a territórios estrangeiros, tá? Então, quando nós falamos de asilo político, nós temos dois tipos de asilo político. Nós temos o asilo diplomático e o asilo territorial, tá? O asilo territorial nada mais é do que receber esse estrangeiro que está sendo perseguido em seu estado por conta de uma divergência política, por conta de um delito de natureza ideológica, política ou de opinião, né? Receber esse estrangeiro ao seu pedido sem a necessidade de exigir requisitos para ele ingressar no território brasileiro, ou seja, sem exigir um visto, né, para ele poder ingressar no nosso estado, a fim de evitar uma perseguição e também uma punição em seu país de origem, pelo simples fato de divergir com relação à posição política das autoridades do seu estado, tá? Por estar sendo ali perseguido por um delito de divergência política, um delito de natureza política, ideológica ou chamados crimes de opinião, que na verdade a prática por você ter uma opinião no aspecto político, né, divergente da autoridade do Estado, você passa a ser perseguido, incriminado e até punido, né, até penalizado, tá? Lembrando que o asilo político se refere a crimes políticos, tá? Não é fugir aí de situações de calamidade pública, né, verdadeiros problemas relacionados ao não respeito aos direitos humanos, né, como a gente tem recebido os refugiados aqui da Venezuela, né, os refugiados
essas pessoas que acabam fugindo dos seus estados, que passam ali por situações de grande calamidade, né? Por grandes situações de grande desrespeito aos direitos humanos, tá? Então, quando vêm fugir, eles vêm fugir da fome, da desnutrição, né? Dessas péssimas condições de vida que tem nos seus países. Eles não buscam asilo político, eles buscam refúgio. Tá? Eles ingressam aqui na condição de refugiados e não de asilados políticos. Tá? Existe uma divergência entre esses dois institutos. Tá? Existe o Tratado Internacional que regula o asilo político e existe tratado internacional que regula, né, que o Brasil é signatário e que regula a questão do refúgio, né, para aqueles que fogem então de situações de grandes calamidades, de guerra civil, junto aos seus estados de origem, tá? Além do asilo territorial, né, aquela pessoa que tem uma opinião, né, divergente da sua autoridade, uma divergência política, de opinião política da autoridade do seu estado, além dele poder se asilar no território brasileiro, e para isso ele tem que chegar até o território, né, existe também o asilo diplomático. O asilo diplomático nada mais é do que acolher esse refugiado político, né? Essa pessoa que sofre perseguição política na sede da embaixada do Estado, tá? Do Estado asilante, aquele que oferece o asilo para aquele estrangeiro perseguido em seu país de origem, tá? Então é receber o asilado, o refugiado, na sede da representação diplomática do Estado. Então, significa conceder àquele que no seu próprio país sinta-se ameaçado pelas autoridades do Estado, pelo simples fato de divergir, né, por conta de uma divergência de ideologia, por conta de uma divergência de opinião política, né, ou de qualquer outro tipo de escolha, de fundo cultural ou de opinião, né, como menciona a doutrina. Que essas pessoas, que esses perseguidos políticos, quando eles não conseguem chegar ao outro estado para buscar um asilo territorial, eles chegam apenas na sede da embaixada do estado, e ali dentro eles pedem um asilo político, tá? Como acontece muito, né, na busca aí das pessoas se asilarem aí, né, junto a outros estados estrangeiros, né, mas não no seu território, mas sim na sede da sua embaixada, ok? Então, além do asilo territorial, nós temos também o asilo diplomático, tá? E o que significa esse inciso 10, né, que prevê a concessão do asilo político como um princípio, como um valor que orienta o Estado brasileiro nas suas relações com outros estados? Deixa claro que a nossa Constituição, então, ela garante um asilo político sem restrições. Um asilo político como um direito fundamental da pessoa humana, né, nos termos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, a declaração ela traz, né, esse direito próprio da pessoa humana como um direito fundamental do homem no artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um tratado internacional que o Brasil é signatário, né? Então o Brasil ele também reproduz esta norma de um tratado internacional no artigo 4º da Constituição, para dizer que esse também é um valor que vai orientar as relações do Brasil com outros estados estrangeiros, podendo conceder asilo àqueles estrangeiros, aquelas pessoas que sofrem uma perseguição política em seu país, pelo simples fato de divergir da opinião das autoridades que estão à frente do Estado, tá? No entanto, temos que destacar que o asilado político, quando ele ingressa no Estado brasileiro, ele deve respeitar as normas de direito internacional que regulam essa questão do asilo político, ou seja, os tratados internacionais que regulam a concessão de asilo político, e ao mesmo tempo, quando ele ingressa no território brasileiro, ele deve respeitar a legislação brasileira, tá? As normas internas do Brasil, ok? E para finalizar, né, pessoal, o parágrafo único, ele traz também um outro princípio que orienta o Estado brasileiro nas suas relações internacionais,
Diz assim o parágrafo único do artigo 4º que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, tá? Isso já foi constituído, né? Deu-se em 1991, ou seja, após a Constituição de 88, né? Quando então essa integração, né, econômica, política e cultural dos povos da América Latina se deu pela formação do Mercosul, né? Essa comunidade latino-americana de nações, como diz aqui o parágrafo único do artigo 4º, tá? Então esse dispositivo, ele serviu de base, de fundamento para a criação do Mercosul em 1991, por meio, o Mercosul, que é o Mercado Comum do Cone Sul, né, que foi criado, que foi constituído pelo Tratado de Assunção de 21 de março de 91, tá? O Mercosul, que atualmente é formado pela Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Guiana e Suriname, tá? Então esses são os países que atualmente fazem parte do Mercosul, né? A Venezuela já fez e deixou de fazer, até estava galgando o retorno, né? Mas para poder voltar ao Mercosul, estavam sendo exigidas ali algumas mudanças de governo para respeito aos direitos humanos, tá? Então até o momento a Venezuela não retornou ao Mercosul, né? E esse princípio então, encartado aqui no parágrafo único, né, deixa claro que trata-se de um mandamento constitucional que será observado pelo Estado brasileiro, né? A busca de integração, né? A busca de integração entre os estados que fazem parte da América do Sul, ou melhor, do Mercado Comum do Sul, né? E que compõe aí o chamado Mercosul, para que estes estados, né, possam ali, através da constituição de uma comunidade latino-americana de nações, que esses estados possam se fortalecer nas suas relações com outros estados estrangeiros, tá? Então o que o Brasil busca, né, na verdade, é o fortalecimento dos países da América do Sul nas suas relações com outros estados no plano internacional, ok? Feito então essas considerações, né, pessoal, sobre esses valores, esses princípios que orientam o nosso Estado no plano internacional, nas suas relações estrangeiras, a gente encerra então aqui a análise do título 1 da Constituição e vamos passar agora a tratar dos direitos fundamentais, né? Numa primeira parte, faremos a análise da teoria geral dos direitos fundamentais, algumas questões da teoria geral, né? E depois, na sequência, adentraremos ao artigo 5º propriamente dito, e aí analisando a parte especial, né? A parte, as previsões ali especiais trazidas no artigo 5º com relação aos chamados direitos fundamentais. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.